Alô, boa tarde. Vamos lá então aqui para mais um direto. Deixa-me lá ver se aqui se a luz está bem. Então, já sabem, em princípio, se não houver assim nada em contrário, todas as sextas-feiras às 19 horas vou fazer um direto aqui no meu Facebook, na minha página, sobre o tema jejum intermitente. E antes de começar e esperar que também que vão entrando e que possam assistir, queria agradecer muito o feedback que tive esta semana, porque o primeiro direto eu filo a semana passada. Foi incrível o que aconteceu, porque eu fiz aqui na minha página, depois partilhei para dentro do grupo do livro, não é? O Poder do Jejum Intermitente. Vamos falar hoje também aqui dele novamente. Opa, e foi incrível, imensa gente a pedir amizade, imensa gente a comentar, e foi realmente uma loucura, mas uma loucura boa, não é? Tão boa que eu ainda nem tive tempo de aceitar todos os pedidos, não é? Talvez não tenha respondido a alguma mensagem, mas está na lista, ok? Aquilo que eu ia pedir era, se virem que eu não respondo, ou se fazem algum comentário ao vídeo, e se virem que eu não respondo, e se for assim uma dúvida mesmo, ou uma pergunta mesmo pertinente, enviem por mensagem privada, ok? Porque às vezes nos vídeos o que eu senti foi, depois há quem partilhe também, né? vão partilhando e vai-se perdendo um bocadinho nos comentários, ok? Então, se for alguma coisa mesmo urgente, digamos assim, ou que seja mesmo uma dúvida, podem mandar logo mensagem direta, que é mais fácil. Então, o que é que eu queria falar aqui um bocadinho também convosco hoje, porque muitas das perguntas que me foram fazendo e que eu também vejo que há lá no grupo é o que beber, não é, durante o jejum, porque será que este café dá, será que a água dá, será que o açúcar dá, não é? Será que isto dá, aquilo dá, não é? Então a ideia é nós no jejum hidratarmos com água, chás, não é? Café, tudo bebidas que não contenham açúcar. E é importante, e por isso é que eu no outro direto também disse, que é importante nós percebermos um bocadinho o que é o jejum, o que é que ele faz no nosso corpo, não é? Porque, em última análise, nós vamos alterar completamente a fisiologia, digamos assim, não há aqui uma alteração metabólica, que é deixamos de consumir o açúcar como fonte de energia principal e passamos a consumir a gordura. Daí, não é, nós também não nos interessar, digamos assim, não é, estar a consumir líquidos com açúcar durante o jejum, senão vamos deixar de estar em jejum, ok? A nossa glicemia vai aumentar. Então é tudo água, não é? Chás ou café sem açúcar. O que é que eu bebo quando faço o meu jejum, as minhas horas de jejum? Água, ok? Eu bebo sempre muita água e bebo café. Eu adoro café, por isso para mim não é nada difícil, não é beber café. Então, um dos cafés, que foi logo os que eu escolhi logo há 2 anos quando comecei a fazer, é este, passa publicidade, ok? Eu adoro café solúvel, então eu compro este, da Delta, é o Gran Café Gold, ok? Ele não tem hidratos de carbono, dos quais açúcar zero, ok? Então o que eu faço é uma caneca deste café, vou pondo depois até água quente, eu aqueço a água, meto num termo de 1 litro, faço uma dose e meia deste café, e vou acrescentando água quente e na realidade vou bebendo ali 1 litro e meio deste café. Na realidade é só uma dose e meia, só que vou diluindo com água quente para ir bebendo. Então a hidratação que eu faço geralmente em jejum é água e o café. Eu gosto muito de ter a medição, de ver, então o que eu uso sempre é uma garrafa de 1,5 litro, ok? Encho e vou tendo a noção da quantidade de água que estou a beber. Se já bebi 1 litro, 1,5 litro, se já vou na segunda garrafa, se vou na terceira. Okay? Com as garrafas eu vou conseguindo controlar a quantidade de água que bebo. Pronto, isto era o que eu vos queria dizer em termos de jejum, foram muitas das perguntas que me perguntaram. Para o tema de hoje, eu escolhi também falar aqui de alguns erros que eu acho que se pode cometer. O primeiro é não beber água, por exemplo, não é? Não hidratar durante o jejum, porque nós, hidratando, bebendo, a fome desaparece, aquela sensação de fome, não é? Desaparece. A segunda coisa é não ajustarmos o jejum, as horas de jejum, à nossa realidade.
O que eu às vezes também sinto, e ontem a doutora Alexandra Vasconcelos, que é a autora do livro que eu falo aqui do Poder do Jejum Intermitente, ela fez um direto na página dela, por isso se quiserem ver, ele está disponível, ficou gravado, é só irem à página dela, procurem aqui no Facebook e vejam. E ela falava nisso, não é? Que também sente no grupo que ela criou, às vezes um bocadinho uma disputa. Ai, espera, aquela fez 20 horas, eu só fiz 18, vou fazer também 20, não é? Ai, não sei quem fez 24, eu também quero fazer as 24, não é? Então, não tem a ver com o que o outro faz, tem a ver com o que tu fazes, não é? Com o jejum que te é mais fácil de realizar, o que se adapta à tua vida, não é? À tua família, por exemplo. Eu gosto de fazer a refeição do jantar com os meus filhos, não é? Também me custa, por exemplo, não comer à noite. Passo bem a manhã sem comer. À noite custa mais um bocadinho. O meu marido é ao contrário, não é? Ele de manhã tem que comer, sente aquela necessidade de comer e à noite está ótimo sem comer. Então nós podemos adaptar, é super prático. Então o outro erro que eu vejo muitas vezes é nós não ajustamos à nossa realidade, não é? Nós fazemos o que queremos. Olá, Otávio, beijinhos. Espero que estejam bem. Nós vamos fazendo às vezes o que vemos os outros a fazer, então é ajustar à nossa realidade, aquilo que é realmente melhor para nós. E outra coisa é perceber qual é o jejum que eu devo fazer, porque o jejum que eu faço vai-me dar determinados objetivos. E eu queria vos mostrar, estou sempre a dizer para vocês lerem, pesquisarem, comprem o livro, ok? O valor é irrisório no sentido de o ensinamento que nos dá, não é? O que nós aprendemos não tem preço, não é? Então é um investimento. Ontem a doutora Alexandra dizia, não é, que também já há o e-book, que é um preço mais acessível, fica disponível noutro formato, mas para quem se calhar é difícil este valor do livro, eu não ganho comissão no livro, é mesmo só porque eu gosto do livro e acho que ele é muito, muito bom, ok? Então façam esse pequeno esforço, porque realmente, não é, depois vai valer a pena. Alguém me perguntou se eu tomo café? Sim, tomo este da Delta, ok? Depois posso pôr uma fotografia no Facebook para vocês verem. Então, ia-vos dizer, na página 54 do livro, não é? Há um pequeno resumo, um quadro, que mostra os diferentes protocolos que nós fazemos de jejum e os benefícios que podemos ter. Então, reparem, 12 horas, eu não vou ler tudo, só sem abordar tópicos. Baixa a concentração de açúcar no sangue e baixa a produção de insulina, ok? Às 14 horas, o corpo já começa a usar gordura como fonte de energia. Entre as 16 e as 18, aumenta a queima de gordura. O que é que eu quero dizer com isto? Se o meu objetivo é perder peso, e quando nós falamos em perder peso é queimar gordura, perder a gordura, então fará sentido eu fazer o meu jejum entre as 16 e as 18 horas. Se eu quero apenas fazer um jejum para ter mais foco, não é? Para melhorar a minha alimentação, para deixar de comer tantos açúcares, tantos hidratos de carbono. Então, se calhar eu posso ficar ali pelas 12, 14 horas, não é? Podemos reajustar ao nosso corpo. Se eu quero fazer o meu reset celular, se eu quero ir já para a desintoxicação, não é? Para retirar os resíduos tóxicos do meu corpo, então eu devo ir para as 24 horas, porque nas 24 horas inicia-se o processo de autofagia e libertação de cetonas. Então, isto para vos dizer o quê? Adequem o jejum também aos vossos objetivos, ok? Que eu acho que isso é o mais importante. Não é o que os outros estão a fazer, é o que é que tu precisas de fazer, o que é que nós precisamos de fazer, ok? Isso é muito importante. Então, eu acho que esse é outro erro que nós também fazemos, não é? Fazer o que os outros fazem, não aquilo que nós devíamos de fazer. Depois, outro que eu acho é, nós não alteramos a nossa alimentação. Eu vejo muitas vezes as pessoas acharem, não é? O jejum não é mais uma moda, não é mais uma coisa para perder peso, ok? Como a gente falou semana passada, a perda de peso é um bónus que pode acontecer, o jejum dá-nos outros benefícios, não é? E às vezes as pessoas estão, mas eu quero perder peso, vou fazer o jejum. Ok, e quando perdes o peso, o que é que tu vais fazer? Vais voltar à alimentação que tinhas? Vais voltar ao estilo de vida que tinhas? E o que é que estás à espera que o teu peso faça? Ele vai acompanhar. Não é? Quando voltares para o estilo de vida antigo, para a alimentação antiga, o teu peso vai voltar ao peso antigo, que será o peso que tens hoje, não é? Porque nada muda, não há coisas milagrosas e o jejum também não é milagroso nesse sentido, não é? Nós temos que alterar o hábito. Então, eu acho que um dos erros que nós também fazemos muitas vezes é não queremos alterar a nossa alimentação e na janela alimentar vamos comer aquilo que já comíamos antes. Não pode ser, não é? Até eu costumo dizer, se nunca fizeste jejum, se tens uma alimentação
pouco cuidada, faz ali uma semaninha ou duas, não é? Começa a cortar algumas coisas na alimentação, a teres mais cuidado, se calhar a comer mais saladas, mais verduras, a cortares um bocadinho os hidratos de carbono, começa a fazer as 12 horas, para depois então aumentares o jejum e fazeres uma alimentação cuidada. Porque quer dizer, é um desperdício nós estarmos, como eu às vezes vejo, não é? 16, 17 horas sem comer, e depois vamos comer pão, não é? Não faz sentido. Ou vamos comer massa, ou vamos comer arroz. Não faz sentido, porque tivemos... E não faz sentido porque às 16 e às 17 horas, como nós vimos, o corpo já está a queimar gordura, já não temos glicémia no organismo, não é? Já não temos açúcar, a glicémia está muito baixa. E o corpo, o que é que vai acontecer? Vai receber aquela quantidade de hidratos de carbono e vai haver um pico, não é, de açúcar no sangue. E não é isso que nós queremos, não é? E o jejum realmente muda a forma como o nosso corpo se comporta. Não querendo aqui entrar em coisas muito específicas, não é? Para que toda a gente possa entender. Mas o corpo deixa de gostar, digamos assim, dos hidratos de carbono, para gastar, não é? Começa a gostar de comer mais gordura. Então é aí que nós temos que apostar, não é? É numa refeição rica em gordura e rica em proteína. Então, outro erro é não ajustar, depois eu vou fazer tipo assim uns tópicozinhos, se calhar, é não ajustar a nossa alimentação àquilo que nós temos. Outro que eu acho que também pode acontecer é, quando comemos, ok? E se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode-me ir fazendo, que eu hoje já estou aqui mais preparada para ir vendo aqui as vossas perguntas. Quando comemos muito. Isso eu acho que ao início também me aconteceu um bocadinho, né? Porque como estamos tantas horas sem comer, e ao início eu lembro-me, eu contei-vos a semana passada, ter um cronómetro, via quantos minutos faltavam para comer, e às vezes ficamos com aquela sensação de, tive tantas horas sem comer, não é? Vou ter que comer muito, não é? E às vezes podemos comer exageradamente na janela alimentar. Isso, e falo por experiência própria, vai-se melhorando, vai-se adaptando, não é? O próprio corpo vai nos deixando de pedir tanta comida, não é? Eu sei que pode parecer um contrassenso, principalmente para quem não faz o jejum, não é? Como é que estás em jejum e não tens fome? Como é que não comes, não é? E comes menos depois, mas é verdade, o jejum, não é? Dá-nos isso, dá-nos mais saciedade, mais energia e menos vontade de comer. Porquê? Porque o corpo está habituado, fica habituado a comer a gordura que tem dentro do corpo, não é? Quando eu não faço jejum, o que é que o corpo muitas vezes está habituado a comer? Os hidratos de carbono que vêm de fora, que vêm na nossa refeição. Por isso é que nós andamos sempre com fome, não é? Ele só gasta os hidratos de carbono que estão nas reservas em esforço, por exemplo, ou quando não há mesmo comida naquelas primeiras horas. Então o jejum muda completamente a forma como o nosso corpo, não é, se comporta. Então é importante termos este cuidado. Mais coisas, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, podem ir perguntando. Mas eu acho que basicamente são estes os erros, não é? Eu não saber o que beber, por isso atenção, as bebidas não devem ter calorias, ok? Não devem ter calorias no sentido de açúcar, calorias eventualmente até podem ter, porque há muita gente que faz o quê? Que adiciona gordura ao seu café, ok? Então o café vai-te dar calorias, não é? Vai-nos dar calorias da gordura, não é? Mas não tem açúcar, então continuamos... Já não estamos em jejum calórico, não é? Mas estamos em jejum metabólico. Para isto nós temos de estar aqui a falar da cama da gordura. Então as bebidas não devem ter açúcar. Okay? Eu faço café simples, eu fico super bem, não sinto fome nenhuma, nem falta de energia, e o café é mesmo porque eu adoro, não é? É uma forma de hidratar. Então acho que um dos erros pode ser esse, não é? Não estarmos a hidratar de forma adequada, não adaptarmos o jejum à nossa realidade, não é? Não é uma competição, nem todos os dias também temos que fazer o jejum todas as horas, não é? Eu tenho feito uma média de 18 horas, hoje só fiz 14, ok? Porque fui almoçar com os meus pais, então não tem de ser sempre rígido, não é? Porque se nós vamos pela rigidez, às vezes depois é difícil fazer, porque a vida tem outras coisas, não é? Então é adaptar. Podemos fazer para sempre, não é? Ontem a doutora Alexandra também falava nisso, não é? Que as pessoas perguntam muito. O jejum não é uma moda, lá está, não é uma coisa para perder peso. Então podemos fazer sempre, é um estilo de vida, é uma maneira diferente de estarmos na vida e uma relação diferente, não é? Com a comida. Se tiver aqui alguém pela primeira vez a ouvir, que tenha dúvidas ou que este conceito do jejum intermitente seja uma novidade, não dá fome, ok? Não temos fome, ninguém fica doente, porque o jejum também não é disso que se trata, não é? E é realmente fantástico e é nós pesquisarmos e irmos lendo,
ok? Irmos fazendo. Pronto. Eu vou pondo aqui, vou tentando para a semana, como eu vos disse, isto tem sido aqui uma loucura entre filhos, não é? Trabalho, esta coisa do jejum, não consegui responder a toda a gente, mas comprometo-me aqui convosco para a semana fazer 1 ou 2 publicações de, se calhar, gorduras boas que nós podemos utilizar nas nossas refeições, ok? Vou publicar também o café, por exemplo, que eu utilizo e pedir algumas pessoas que possam também beber café ou outro tipo de bebidas. Eu não gosto muito de chás, então acabo por não beber muito chá, ok? Vou mais para o café, mas é isso. Leia um livro que é fantástico, ok? Tem aqui dicas muito práticas, explica muita coisa de uma forma simples, que eu acho que é importante nós percebermos. Bora lá ser mais saudáveis, melhorar aqui a nossa relação com a comida. Espero não ter sido muito confusa naquilo que eu queria dizer. Às vezes nós queremos dizer tanta coisa e o junto tem tanta coisa para falar, tanta coisa, não é? E pronto. Sei que as pessoas também perguntam muito o que comer, não é? Na quebra do jejum. Eu já fiz aqui uma publicação na minha página do Facebook sobre isso, assim, de uma forma muito genérica, porque como eu também explico lá, a primeira refeição, não é, que quebra o jejum também vai depender da hora, não é? Se eu quebro o jejum de manhã, tenho que comer ou poderei comer um tipo de coisas que é diferente se eu quebrar a hora do almoço, não é? Porque já vai bater ali, já me apetece possivelmente outro tipo de alimentos, então também vai ter isso em conta, o tipo de alimentação que eu estou a fazer, o meu objetivo, não é? Então tudo isso conta, não se pode dar uma fórmula mágica porque ela não existe. Então vou tentar também abordar esse tema se calhar já no próximo direto da próxima semana. Beijinhos a todos, obrigado por estarem aí desse lado. Se falhei aqui algum comentário já vou depois no final ver. Beijinhos e bora lá, que está aqui alguém com interesse, comece que vai se sentir ótimo. Um grande beijinho e um ótimo fim de semana para vocês. Beijinhos!